Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós gostaríamos de dar início às lições bíblicas do segundo trimestre de 2025, que tem por título E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O objetivo das nossas lições não é apresentar para vocês lições extensas, lições exaustivas, mas ainda que de forma sintética, apresentar para vocês lições com uma certa profundidade e que possa enriquecer e agregar nos seus estudos das lições bíblicas. Portanto, nós vamos dar início falando sobre a primeira lição, que tem por título E o Verbo se fez carne, a encarnação do Verbo. Nós temos uma introdução. Na introdução nós temos a autoria, a data e o propósito do Evangelho de João. Quanto à autoria, não fica difícil identificarmos quem foi que escreveu o Evangelho de João, que foi o mesmo. O livro já carrega o nome do seu escritor. Vale lembrar que João é autor não somente do Evangelho, que em si carrega o seu nome, mas João também ele é autor das 3 epístolas que também carregam seu nome, a saber, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse. Sendo assim, João, ele é autor, ele é escritor de 5 livros no Novo Testamento. João, ele escreveu o seu evangelho entre os anos 80 a 90 depois de Cristo. Qual é o propósito de João ao escrever o seu livro? O propósito de João ao escrever o seu livro é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele confirma isso no capítulo 20, versículo de número 31. Mas João também aponta para nós um Jesus que é humano, mas um Jesus também que é divino. E dentro dessa perspectiva de mostrar que Jesus é divino, João faz questão de mencionar 7 sinais de Jesus, 7 sermões de Jesus e 7 grandes declarações de Jesus como grande eu sou. Na lição de hoje, nós temos por título A Encarnação do Verbo. E quando nós falamos sobre a encarnação do Verbo, a primeira coisa que nós precisamos identificar é quem é o sujeito da encarnação. Quem foi que se encarnou? Será que foi o Pai? Será que foi o Espírito Santo? Ou será que foi o Filho que encarnou? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós veremos, fica claro isso, que o sujeito da encarnação é o Filho. Então você, professor, você pode levantar a seguinte pergunta em classe: quem foi que se encarnou na encarnação do Verbo? Quem se encarnou na encarnação do Verbo foi o Filho, portanto não foi o Pai, também não foi o Espírito Santo. Mas embora não tenha sido o Pai que tenha se encarnado, não tenha sido o Espírito Santo que tenha se encarnado, nós veremos nas Escrituras a participação da Trindade, a participação do Pai, do Espírito e do Filho na encarnação do Verbo. Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo de número 3, é dito para nós que o Pai enviou seu Filho em carne. Portanto, o Pai participa da encarnação enviando o seu Filho. Mas nós veremos também que o Espírito Santo participa na encarnação do Verbo, pois em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, é dito que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo. E nós vemos, claro, a participação do próprio sujeito da encarnação, que é do próprio Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, está escrito que ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, o sujeito da encarnação, quem é? O Pai? Não. O Espírito? Também não. O sujeito da encarnação do Verbo é o Filho. E quando nós olhamos para a encarnação do Verbo, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 14, nós veremos que João ele faz uma apresentação do Verbo. Nessa apresentação do Verbo, João nos mostra, primeiro, a revelação do Verbo, versículo 1 ao versículo 4. Segundo, João nos mostra a rejeição do Verbo, versículo 5 ao versículo 11. O Verbo foi rejeitado. E terceiro, João nos apresenta também a aceitação
do Verbo. Veja que o Verbo não somente foi rejeitado, mas ele também foi aceito. Quando nós olhamos para a revelação do Verbo, do versículo 1 ao versículo de número 4, nós vamos ver que há três grandes relacionamentos do Verbo, do versículo 1 ao versículo de número 4. Primeiro, nós temos o relacionamento do Verbo com o Pai, o relacionamento do Verbo com Deus, porque João já começa dizendo nos versículos 1 e nos versículos 2, e o Verbo estava com Deus. Aqui João nos mostra uma comunhão passada, uma comunhão eterna entre o Verbo e o Pai, que é o próprio Deus. Mas nós também temos um segundo relacionamento do Verbo, que é o relacionamento do Verbo com a criação. Porque no versículo 3 está escrito: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós temos aqui não somente o relacionamento do Verbo com Deus, com a criação, mas nós também temos o relacionamento do Verbo com os homens, pois no versículo 4 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós temos também a rejeição do Verbo. O Verbo, ele foi rejeitado como duas coisas. Primeiro, o Verbo foi rejeitado como a luz dos homens. Veja, a verdadeira luz, a luz que ilumina todo mundo, foi rejeitado pelos homens. João disse: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Mas o Verbo foi rejeitado, não somente como a luz dos homens, mas o Verbo também foi rejeitado como o Messias de Israel. Porque João disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas se por um lado o Verbo foi rejeitado, por um outro lado o Verbo ele foi aceito. E quando nós olhamos para a aceitação do Verbo, aqueles que aceitaram o Verbo, eles receberam duas coisas. A primeira coisa que aqueles que aceitaram o Verbo receberam foi o dom da filiação. Porque no versículo 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a segunda coisa que aqueles que aceitaram o Verbo ganharam foi que eles tiveram uma visão da glória de Deus. No versículo 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Finalizamos apontando o propósito maior da encarnação. O propósito maior da encarnação foi dar continuidade ao plano salvífico de Deus. Em João 3, versículo 17 está escrito: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Deus te abençoe. Até a próxima lição, querendo Deus, em nome de Jesus.